Você acredita que grandes gestos de coragem podem vir de onde menos se espera? Imagine um milionário poderoso à beira da morte, enquanto sua empresa desmorona e aqueles em quem ele confiava mostram suas verdadeiras faces. E agora, pense em uma simples faxineira, invisível para todos, mas que decide agir, não por reconhecimento, mas porque acredita no que é certo. Quando Ricardo desperta de um coma de meses, ele descobre que sua fortuna e sua vida foram salvas por Sofia, uma mulher que ninguém valorizava. Mas o que ele não esperava era que essa reviravolta fosse mudar completamente, não apenas a sua visão de mundo, mas também o futuro de ambos. Fique até o final, porque esta é uma história de força, transformação e o poder de acreditar em si mesmo, mesmo quando o mundo parece contra você. Ricardo dirigia pela rodovia sob o céu nublado de uma manhã de segunda-feira. A chuva fina tornava o asfalto escorregadio, mas ele mal percebia. Sua mente estava dividida entre a pilha de decisões que precisava tomar e o som insistente das notificações no celular. Uma mensagem urgente apareceu na tela, interrompendo sua concentração na estrada. Senhor Ricardo, você realmente precisa descansar. Vega Corp está sob controle, disse a assistente pelo viva-voz, tentando tranquilizá-lo. Descansar é um luxo que não posso me dar, Isabela, respondeu ele, com um tom carregado de sarcasmo. Se eu parar, quem vai garantir que as coisas continuem funcionando? Certamente não esses diretores. Ricardo soltou um suspiro, ajustando o volume da música no rádio. Foi nesse momento que ouviu um som agudo, seguido de luzes ofuscantes vindo em sua direção. Ele tentou desviar, mas já era tarde demais. O impacto veio como um trovão, e tudo ao seu redor se apagou. Horas depois, no hospital, a equipe médica fazia o possível para estabilizar Ricardo. O acidente havia causado danos graves, e os médicos decidiram induzir um coma para preservar sua vida. Enquanto ele permanecia inconsciente, o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Na Vega Corp, o caos se instaurou rapidamente. Diretores, antes obedientes e subservientes a Ricardo, agora lutavam por influência. Relatórios críticos eram deixados de lado, decisões importantes eram adiadas e reuniões se transformavam em arenas de disputas pessoais. Os próprios funcionários comentavam sobre o desgoverno que tomava conta da empresa. No meio dessa confusão, Sofia empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores, invisível aos olhos dos que se digladiavam. Mas ela ouvia tudo, observava cada detalhe. Em um final de tarde, enquanto limpava uma sala de reuniões abandonada, viu papéis espalhados por todos os lados. Se brigassem tanto assim para trabalhar quanto para mandar, essa empresa seria a mais rica do mundo, murmurou para si mesma, enquanto começava a arrumar a bagunça. Naquela noite, ao voltar para casa, Sofia sentiu uma inquietação incomum. Embora fosse apenas uma funcionária da limpeza, algo dentro dela dizia que precisava agir. No dia seguinte, ao ver novamente documentos negligenciados em uma sala, tomou uma decisão inesperada. Se ninguém vai fazer, eu faço, disse, enquanto recolhia relatórios e os organizava com cuidado. Enquanto Sofia fazia sua parte na empresa, a casa de Ricardo também vivia um tumulto. Parentes próximos haviam se mudado temporariamente, alegando querer ajudar, mas a situação era um completo caos. Sofia, que havia sido chamada para ajudar na limpeza da casa, não pôde deixar de notar as discussões acaloradas e a falta de organização. A governanta, desesperada, virou-se para Sofia com um olhar exausto. Isso aqui não é trabalho para mim, disse, jogando as mãos para o alto. Bem, não é para mim também, respondeu Sofia com um sorriso irônico. Mas aqui estamos nós. Nos dias que se seguiram, Sofia fez muito mais do que lhe foi pedido, tanto na Vega Corp quanto na casa de Ricardo.
Cada tarefa parecia insignificante, mas eram pequenas ações que, juntas, mantinham tudo funcionando minimamente. Enquanto alguns a ignoravam, outros a viam como uma figura incômoda, mas Sofia não se deixava abater. "Deixa eles acharem o que quiserem", murmurou para si mesma certa vez, enquanto passava o pano em uma mesa. "O importante é que pelo menos alguém está fazendo o que precisa ser feito." Aos poucos, Sofia começou a perceber que suas ações tinham um impacto maior do que esperava. Enquanto os altos executivos continuavam envolvidos em brigas internas, ela era quem, silenciosamente, começava a manter a Vega Corp em pé. Sofia empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores da Vega Corp, agora mais barulhentos e desorganizados do que nunca. Era impossível ignorar os gritos que ecoavam das salas de reunião. Todos os dias, um novo confronto surgia entre os diretores, enquanto a inércia consumia decisões importantes. Naquela tarde, Sofia encontrou uma pilha de documentos largada em uma mesa. Folheou os papéis e percebeu que se tratavam de relatórios financeiros e atas de reuniões importantes, completamente negligenciados. "Se ninguém vai cuidar disso, a empresa afunda antes mesmo de o chefe acordar", murmurou, empilhando os papéis de forma organizada. Olhando para o relógio, decidiu que seu turno não terminaria até que arrumasse pelo menos aquilo. No dia seguinte, sua iniciativa passou despercebida pelos diretores, mas os funcionários do andar começaram a notá-la. Uma assistente administrativa a abordou. "Você não precisa fazer isso. Não é parte do seu trabalho." Sofia deu de ombros, sem tirar os olhos dos papéis. "Talvez não seja. Mas se eu não fizer, quem vai?" Com cada vez mais documentos caindo em suas mãos, Sofia passou a organizar arquivos, entregá-los discretamente às secretárias certas e até sugerir ajustes em detalhes que ninguém mais parecia perceber. "Você sabe mais desses números do que eu, Sofia", comentou um assistente rindo. Ela apenas sorriu de volta, sem responder. Enquanto isso, a situação na casa de Ricardo não era muito melhor. Sofia havia sido chamada para ajudar na limpeza, mas rapidamente percebeu que a confusão ia além da bagunça física. A governanta, desesperada, tentava lidar com familiares exigentes e pouco cooperativos. "Se ao menos eles ajudassem com alguma coisa, seria um milagre", disse a governanta suspirando enquanto dobrava lençóis. "Mas claro, todos eles só sabem mandar." Sofia sorriu e pegou um cesto de roupas. "Bom, eu prefiro resolver do que reclamar. Vamos lá." A dedicação de Sofia começou a chamar a atenção, embora a maioria ainda não percebesse a extensão do que ela estava fazendo. Certo dia, enquanto arrumava um canto da sala de estar da casa, ouviu um comentário vindo de um dos tios de Ricardo. "Quem diria que uma faxineira pode ser mais eficiente do que metade dos nossos diretores?", disse ele rindo. Sofia não respondeu, mas sorriu discretamente. Em sua mente pensava, se eles soubessem. Cada pequena ação de Sofia, tanto na Vega Corp quanto na casa de Ricardo, começava a criar um efeito dominó. E embora ela não soubesse, estava prestes a ser notada por alguém que faria toda a diferença. No hospital, a luz do sol atravessava as cortinas enquanto Ricardo abria os olhos pela primeira vez em meses. O quarto estava silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores ao lado de sua cama. Ele tentou mover os dedos, depois os braços, mas a fraqueza parecia dominar seu corpo. Um enfermeiro percebeu o movimento e correu para alertar os médicos. "Bem-vindo de volta, Sr. Ricardo", disse o médico com um sorriso profissional. "Você esteve em coma por quase 3 meses." Ricardo piscou, tentando assimilar a informação. 3 meses? Murmurou a voz rouca. "Sim, mas o importante é que você está acordado agora", acrescentou o médico. "Teremos um longo caminho pela frente, mas sua recuperação parece promissora."
Enquanto os dias passavam, Ricardo recuperava lentamente a força física. Sua mente, no entanto, estava sobrecarregada com perguntas. Como estava sua empresa? Sua casa? Ele se lembrava vagamente do acidente, mas tudo depois disso era um borrão. Quando finalmente foi informado sobre a situação da Vega Corp, sua expressão mudou de confusa para alarmada. Eles deixaram a empresa assim? Perguntou, segurando os papéis com dificuldade. Isso é um caos. Quem permitiu isso? Na verdade, Sr. Ricardo, houve alguém que fez muito mais do que era esperado, respondeu sua assistente que o visitava no hospital. Uma funcionária da limpeza chamada Sofia tomou iniciativas importantes. Parece que ela fez o possível para manter as coisas no lugar. Ricardo franziu a testa. Sofia? Uma faxineira? Sim. Não tenho todos os detalhes, mas é inegável que ela teve um impacto positivo. Sem ela, as coisas poderiam estar muito piores. Curioso e grato, Ricardo decidiu que queria conhecer Sofia assim que tivesse condições de voltar ao escritório. Ele finalmente teve a oportunidade dias depois, durante uma visita de rotina à Vega Corp. Sofia, com seu carrinho de limpeza, estava organizando uma sala quando ouviu passos atrás dela. Ao se virar, viu Ricardo parado à porta, ainda frágil, mas com uma presença que preenchia o ambiente. Então, você é a famosa Sofia, disse ele com um meio sorriso. Parece que tenho mais a agradecer a você do que imaginei. Sofia sorriu, mas não parecia intimidada. Bom, alguém precisava fazer algo enquanto todo mundo discutia. Ricardo riu, surpreso com a resposta direta. Preciso entender exatamente o que você fez. Tenho a sensação de que há mais nessa história do que me contaram. Ricardo não conseguia tirar os olhos de Sofia enquanto ela organizava o carrinho de limpeza com a mesma eficiência de quem organiza uma equipe. A curiosidade sobre como aquela mulher simples havia assumido um papel tão importante na Vega Corp o consumia. Preciso saber mais, Sofia, disse ele com firmeza, enquanto ela parava o que estava fazendo. Você não apenas manteve minha empresa funcionando, mas fez isso enfrentando desafios que nenhum dos meus diretores conseguiu superar. Me conte sua história. Sofia suspirou e apoiou o esfregão na parede. Minha história. Não acho que seja interessante o bastante para o senhor. Deixe que eu decida isso, respondeu Ricardo com um sorriso leve, mas determinado. Ela assentiu, percebendo que não tinha como escapar daquela conversa. Sou imigrante, Sr. Ricardo. Vim para cá há alguns anos, deixando minha família para trás. Meu objetivo sempre foi trabalhar o suficiente para sustentar minha mãe e meus irmãos. Faxina foi o único trabalho que consegui, mas aprendi a gostar. Não porque é fácil, e não é, mas porque sempre me ensinou a valorizar cada pequeno detalhe. Ricardo inclinou-se levemente na cadeira, fascinado pela franqueza de Sofia. E como foi que você começou a se envolver nos problemas da Vega Corp? Não parecia sua responsabilidade. Não era, respondeu ela com naturalidade. Mas eu via coisas. Sempre que limpava uma sala, encontrava documentos importantes largados, decisões que ninguém estava tomando. Não sou uma executiva, mas sei quando algo está errado. Decidi que, se eu podia ajudar de alguma forma, então era meu dever. Ela fez uma pausa antes de continuar. Houve momentos em que pensei em desistir. Alguns colegas até riram de mim, dizendo que eu estava me metendo onde não era chamada. Mas alguém precisava fazer algo, e eu sabia que podia, mesmo que fosse pequeno. Ricardo a observou atentamente. Ele nunca havia conhecido alguém tão genuíno em suas ações. Você fez mais por minha empresa do que muitos que têm salários altíssimos e títulos importantes. Isso é impressionante. Sofia deu de ombros, um leve sorriso nos lábios. Eu só fiz o que achei certo. Não esperava reconhecimento e muito menos estar aqui conversando com o senhor. Ricardo refletiu por um momento.
ainda processando tudo o que ouvira. Ele, que sempre valorizou o trabalho duro, agora via em Sofia uma autenticidade rara. Você é extraordinária, Sofia. E o mais impressionante é que você nem percebe isso. Ela riu, balançando a cabeça. Extraordinária? Essa é nova para mim. Mas se me permite, Sr. Ricardo, não foi apenas pela empresa que fiz isso. Eu fiz porque sabia que, no final, as ações de uma pessoa podem fazer diferença, mesmo que ninguém esteja olhando. Ricardo sabia que precisava fazer algo para retribuir. Ele não apenas reconhecia o valor de Sofia, ele entendia que, sem ela, sua empresa e sua vida poderiam ter tomado um rumo muito diferente. O plano começava a se formar em sua mente. Ele não permitiria que Sofia voltasse ao anonimato depois de tudo que havia feito. Algumas semanas se passaram desde que Ricardo havia despertado. Embora ainda estivesse em recuperação física, sua mente estava mais ativa do que nunca. Ele não conseguia parar de pensar em Sofia e em tudo o que ela havia feito por ele e pela Vega Corp. Ele sabia que precisava fazer algo significativo para mostrar sua gratidão. Quero falar com Sofia, disse Ricardo para sua assistente. Chame-a ao meu escritório. Quero discutir algo importante. Quando Sofia entrou na sala, seu olhar era cauteloso, mas ela manteve a postura confiante. O senhor me chamou? Ricardo se levantou da cadeira, apoiando-se levemente na mesa para manter o equilíbrio. Sim, Sofia. Eu quero discutir o futuro. Ela arqueou uma sobrancelha, confusa. Meu futuro? Exatamente, disse ele. Você fez algo extraordinário, algo que poucos fariam, mesmo se fosse parte de suas obrigações. E não posso deixar que isso passe despercebido. Sofia franziu a testa, ainda mais desconfiada. Senhor Ricardo, com todo o respeito, só fiz o que achei certo. Não fiz isso esperando nada em troca. E é exatamente por isso que você merece mais, respondeu ele, com um leve sorriso. Quero oferecer a você uma posição na Vega Corp, não como faxineira, mas como assistente administrativa. E os olhos de Sofia se arregalaram, e por um momento ela ficou sem palavras. Assistente administrativa? Senhor Ricardo, eu nem sei por onde começar para aceitar algo assim. Comece dizendo sim, brincou Ricardo, inclinando-se para a frente. O resto nós cuidamos juntos. Tenho plena confiança de que você aprenderá rápido. Já provou que tem iniciativa e inteligência. O que mais poderia pedir? Sofia respirou fundo, ainda processando o que estava acontecendo. Eu não sei. As pessoas não vão aceitar isso facilmente. Muitos já me veem como alguém que não deveria estar aqui. E é exatamente isso que me motiva a fazer essa mudança, disse ele com determinação. Sua história merece ser contada, não apenas para inspirar outras pessoas, mas para mostrar que talento e determinação podem vir de qualquer lugar. No final, Sofia aceitou o cargo, mas a história não terminou aí. Com o tempo, ela sugeriu mudanças na empresa, voltadas para melhorar as condições de trabalho dos funcionários mais humildes. Ricardo não apenas apoiou suas ideias, mas tornou-se um defensor ativo das iniciativas sociais lideradas por ela. Certa vez, durante uma reunião com a diretoria, um dos executivos comentou com sarcasmo: interessante colocar uma ex-faxineira em uma posição de liderança. Quais são suas credenciais? Ricardo olhou diretamente para o homem e respondeu sem hesitar: credenciais? Ela manteve essa empresa funcionando enquanto todos vocês brigavam por poder. Isso é mais do que qualquer título pode ensinar. Sofia, que inicialmente havia hesitado em aceitar o cargo, tornou-se uma peça-chave na transformação da Vega Corp. Sua empatia e visão trouxeram mudanças significativas, e sua história foi um lembrete constante de que o sucesso não é definido pelo ponto de partida de alguém. E assim, Ricardo e Sofia criaram uma parceria improvável, mas poderosa,
que não apenas transformou a empresa, mas também inspirou todos ao redor. Juntos, mostraram que gratidão, coragem e trabalho em equipe podem mudar vidas e construir um legado duradouro.